esse livro, Silvio Santos, A Trajetória do Mito, eu lancei outro que foi esse, que foi o Comunicadores S.A., que daí tem, além de um perfil rápido do Silvio, tem outros 7 perfis de apresentadores. E aqui, eu boto... Não, mostra os documentos aí. Tá. Pra cá, né? Eu boto aqui uns anexos que foram um pouco repercutidos. E eu entendo por quê. Porque, na verdade, os documentos que estão aqui, eles contradizem a teoria de muita gente. E foram documentos que eu peguei, não foi em qualquer lugar, foi no Arquivo Nacional. Está à disposição de qualquer cidadão brasileiro. É público. É público. É público. Não foi nada escondido. Mas muita gente não foi pegar. Mas eu fui, porque abriram os arquivos do SNI. E tinha a pastinha do Silvio Santos no SNI. Serviço Nacional, né, de Informações. E aí na pastinha estava lá uma lista de documentos que apareciam o nome do Silvio Santos. Aí tinha lá, inquérito policial militar de 29 de janeiro de 1970. Caso do sequestro do embaixador Charles Elbrick. Eu falei, tá maluco? Tava o nome dele lá? O caso do embaixador Charles Elbrick é aquele que virou até filme, que é ex-companheiro. Então, eu falei, tá brincando? Só falta agora me dizer que o Silvio Santos estava envolvido no sequestro do embaixador. Para com isso, pô. Aí eu fui no tal do inquérito, que é assinado por um general de brigada chamado Tasso Vilar de Aquino. O último item... Vocês vão rir. Vai. Mas tá aqui. Por outro lado, esse documento é de 1970. Por outro lado, ainda no que concerne aos meios de divulgação e de comunicação com o público, está a exigir providências à ação desintegradora manifesta através de programas de televisão que ocupam horas seguidas nos espaços de tempo mais ouvidos e vistos, particularmente por crianças. Esses programas são fortes pontos de apoio de ação comunista no processo de mediocrização e excitamento coletivo do povo, dando à TV um sentido oposto àquele que lhe compete de colaborar na melhoria das condições de educação e cultura das populações. São exemplos de programas altamente perniciosos. No entender deste encarregado de inquérito, o general de brigada Tasso Vilar de Aquino, o Chacrinha, Dercy Gonçalves e Silvio Santos na TV Globo. Que isso. Para não dizer que eu tô maluco, tá aqui o facsímile do documento, tá nessa página aqui, tá aqui a assinatura do sujeito. Que isso. Ou seja, um cara escreveu e assinou que o Silvio Santos fazia parte de um plano de dominação comunista no Brasil. E ele certamente não estava sozinho. Então, o que eu trago com esse documento e depois com outros, porque nos anos seguintes... Ele estava sendo investigado ali. E que tinham setores das Forças Armadas que não gostavam do Silvio Santos. Então, essa história de que o Silvio Santos apoia a ditadura o tempo inteiro, que ele é automático, não, existiam setores que não gostavam. O que o Silvio faz, e daí eu publico também cartas que ele envia ao então ministro das Comunicações e tudo, é tentar se manter no ar. Porque nessas cartas diz o seguinte também, que havia o interesse do governo de não tirar o programa Silvio Santos do ar, mas descaracterizar completamente. Então, qual era a ideia da ditadura? O programa ia deixar de ter 8 horas de duração, o programa ia deixar de ter plateia, ia deixar de ser ao vivo. Ou seja, não ia ser o programa Silvio Santos, ia ser qualquer coisa menos o programa Silvio Santos. E daí ele faz argumentações, muitas do ponto de vista técnico, dizendo que tinham programas em outros países que eram parecidos e tal, dizendo que ele não confrontava a política de comunicação do governo, seja lá o que isso signifique. E fato é que ele consegue ficar no ar, porque nessa época... Mas ele chegou a gravar, né? Alguns programas, ou não? Na época ele usava muito folguista. Tanto que o irmão dele, o Leon, né, o Léo Santos, era folguista. Mas ele soube que estava sendo investigado? Eu acredito que sim, porque ele manda uma carta para o ministro das Comunicações, se não investigado, mas pelo menos que ele tinha oposição nas Forças Armadas. E tem uma história que é pública, que é contada. Quando a TV Excelsior ela acaba, em 1970, o Silvio tenta comprar. E aí, num jantar,
parece que ele esbarra com o Médici, que era o ditador da época, e falou, eu tô sabendo que você quer comprar a Excelsior, então não vai não. Não vai. E era essa época, É. 1970. Não vou te dar essa concessão. Não vou te dar. Porque... Então, quer dizer, havia resistência. Então, o que ele faz é meio que tática de sobrevivência para se manter no ar. Porque se não se manter no ar, as empresas dele não teriam divulgação. Porque é para isso que servia o programa Silvio Santos, fundamentalmente. Divulgar o baú e as outras empresas. Então, quer dizer, esse negócio do alinhamento automático e de achar... E, de novo... Ele sofre com censura também, né? Sofre. E isso era divulgado... por exemplo, anos 80, tem matéria do Jornal do Brasil falando que ele tinha um concurso, né, com travestis. Foi um pioneiro, inclusive, na década de 60. Ele foi, segundo alguns... Foi antes do Bolinha, né? Antes do Bolinha, teria sido o primeiro a apresentar na TV, né, essas artistas. E na década de 80, ele vai com muita força e ele sofre censura. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o Silvio Santos era santo? Não. Mas eu quero dizer o seguinte, a história dele não é esse preto-branco que querem dizer. A gente tá falando de um cara que viveu quase um século, que passou por um monte de coisa, e a história dele não é fácil. É muito complexa. Não é assim, com um tweet você resolve. Ah, ele fez isso, fez aquilo outro, ele era isso, você imputa 2, 3 crimes num tweet, tá legal, é a história. Você viu aí o Hildegard, Eu tava falando agora nossa isso pra ele. senhora, Você viu o vídeo? que ele vendia caneta sem carga. Caneta sem Ele carga. falou. Eu tava vendo o vídeo. Mas é interessante, porque algumas dessas pessoas, não digo o caso da Hildegard Angel, não. Até porque a trajetória dela é maravilhosa, pelo amor de Deus, dos ícones do jornalismo. Mas assim, algumas pessoas, no momento, por exemplo, em que o Silvio lança o SBT Brasil, telejornal, e bota o Lula para discursar na abertura do telejornal. Você já viu isso? Um telejornal que nasce com um discurso do presidente da República, com um ato solene. Ninguém falou nada. O Lula estava no segundo mandato na época. Quando a Dilma sofre o impeachment, o Silvio determina que a sessão do Congresso não seja transmitida no SBT. Todas as outras transmitem, o SBT não transmite. Ninguém falou nada. Da mesma maneira como o outro lado, porque eu falo de um lado, falo do outro. Da mesma maneira como o outro lado, enfim, mais bolsonarista também não enxerga essas coisas. E aí só enxerga que o Silvio botava vinheta ufanista e tinha recebido... Mas o Silvio recebeu o Bolsonaro como recebeu o Lula, como recebeu outros. De novo, não estou pintando o Silvio como santo. Agora só estou dizendo o seguinte, a história dele é complexa. Não vai resolver ali num tweet ou num vídeo. caracteres ali. Exatamente.